Bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que vocês vão assistir isso e como que tá aí a vida de vocês. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tava morrendo de saudade de vir conversar com vocês, de motivá-los a alcançar uma vida melhor, né? Tem sido tão especial ver pessoas tomando decisão, pessoas que estavam preocupadas e com medo desse processo todo, sendo engajadas nisso e conquistando passo a passo. É muito especial poder participar disso. Eu tenho certeza que lá na frente a gente vai se reunir, tomar um café, levar as crianças na Disney. Eu não sei qual passeio que a gente vai fazer, vai se encontrar e a gente vai lembrar desses momentos e ainda poder contribuir mais e mais com quem está começando, né? Então, bem-vindo a todos que estão por aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial, em primeiro lugar, senão eu acabo esquecendo, para a Suzana, para a Lídia, para a Kenny, para o Marlon, para a Isa, para pessoas que estão muito próximas nesse projeto, contribuindo espontaneamente, fazendo com que a gente consiga melhorar toda essa plataforma com informações de qualidade, precisas e sempre muito prontos a atender. Todas as vezes que eu peço ajuda, estão sempre assim muito prontos em colaborar, buscar informação. Então, muito obrigada em meu nome, que facilita o meu trabalho, e em nome de todos vocês aí, que são os maiores beneficiários de tudo isso, né? Eu estou entrando aqui para responder às perguntas que eu abri a caixinha sobre o NCLEX, porque nós teremos uma live com a Tati, que é uma história incrível, muito motivadora, especial, e a gente vai falar sobre o NCLEX e como foi a experiência dela. Então, dicas que ela desenvolveu, né? Como ela estudou, materiais que ela usou que fazem a diferença, além dos que a gente costuma falar aqui, como foi toda a preparação, hospedagem, tudo, tá? Mas tem algumas coisas da prova que são interessantes a gente deixar pontuado, como se fosse um roteirinho, principalmente para quem está chegando agora, mal sabe o que é o NCLEX, como funciona, quanto custa, onde faz. Então, tem alguns aspectos que eu já gostaria de deixar aqui. Quando esse bate-papo acabar, eu vou salvar o vídeo no meu telefone e depois eu vou jogar ele lá no YouTube, porque a gente está arrumando a plataforma de lá, tá bom? Então, a partir de agora, as lives são ao vivo aqui no Instagram, mas para assistir posteriormente gravada, elas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, que é o mesmo nome, tá? O YouTube foi uma solicitação de vocês mesmo, porque eu nem pensava em fazer, mas muita gente tem dificuldade de assistir no telefone, talvez porque não consiga fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não entendo muito bem dessas tecnologias, mas também para assistir na televisão, o pessoal falou, para baixar, porque o YouTube tem um negócio lá de fazer download e assistir depois. Então, para atender essa solicitação de muita gente que quer assistir no pós, a gente está estruturando o YouTube. Se você entrar lá, tá bagunçado, mas aos pouquinhos a gente vai arrumar. Olha, a Mar tá falando assim, maravilhoso ter o YouTube. Então, justamente porque eu recebi algumas solicitações, várias, né? Eu decidi entrar lá. Outro recadinho antes da gente começar. Você que ainda está no WhatsApp, o grupo vai acabar amanhã, tá? Os dois. Porque não dá pra gente administrar dois grupos juntos, até porque quem tá no grupo 1 pode ajudar quem tá no grupo 2 se a gente juntar tudo. Então, para isso, nós fomos pro Telegram, para que lá você tenha acesso aos materiais de uma forma mais fácil. Todos os arquivos estão lá. A Suzana está me ajudando a organizar. Então, se você tem um material bom também, pode colocar lá. Ou me passa e a gente põe. Enfim, o Telegram vai ser a reunião, a nossa casa, para que a gente possa trocar experiência, fazer perguntas, achar os materiais necessários, tá bom? O Instagram será sempre para as atualizações, né? Vídeos mais rápidos, assuntos mais do cotidiano, dicas, orientações ou links, tá bom? E os vídeos mais longos a gente vai direcionar para o YouTube. Então, algumas mudanças aí para 2022 para melhorar as plataformas para vocês. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre o NCLEX. O NCLEX é a prova
que todos os enfermeiros que se formam lá mesmo nos Estados Unidos têm que fazer. Para que a gente tenha uma referência, para quem não entende, para quem está chegando agora, é como quem se forma em Direito no Brasil tem que prestar a OAB para então se tornar advogado. Então lá você faz a faculdade e você também precisa fazer o NCLEX. Serve para eles e serve para todas as pessoas estrangeiros como nós que queremos trabalhar como enfermeiro lá. Então a gente primeiro valida o diploma e depois que é compatível, então nós temos a nossa graduação ok, e aí a gente vai fazer a prova para então poder atuar como enfermeiro, ok? Então esse é o NCLEX. Existem dois tipos, né? O RN e NPN. Então tomem cuidado aí na hora de comprar o material e pegarem as informações, porque eu já vi gente comprando o livro errado. Então sempre RN. Então a primeira pergunta. Quando que eu começo a estudar para o NCLEX? Isso depende muito. O que eu costumo orientar, e que eu acho hoje em dia que seja o melhor caminho, hoje em dia porque o processo vem mudando ao longo do tempo e vem simplificando em alguns aspectos, é o seguinte: você valida e já faz o NCLEX. Então, para isso, você precisa aplicar para um board que não solicita a prova de proficiência de inglês, tá? Essa orientação é para que você consiga acelerar seu processo. Então, você valida e já faz o NCLEX. Para isso, para você estudar para o NCLEX, você tem que ter um bom reading, porque o estudo do NCLEX é só leitura. Claro, tem os vídeos no YouTube que são muito bons também, mas eles são um material complementar. Então, assim, se você ainda não tem um bom listening, você também pode pôr a subtitle, então você lê, né? Mas a gente recomenda também que faça tudo em inglês, porque os termos você vai aprender são os termos que você vai usar na prova. Então, não adianta estudar com tradução, essas coisas, que isso pode te atrapalhar lá na frente. Então, você vai precisar basicamente ler os livros e o aplicativo e tudo, e ouvir em alguns materiais bem específicos, tá bom? Então, se você se sente preparado, se o seu inglês é suficiente para isso, é hora de você validar e estudar para o NCLEX. Tem os livros disponíveis, então você pega um livro, dá uma lida. Se você conseguir entender 60%, 70% do que está lendo ali, você já está pronto para estudar, na minha opinião. Porque os outros 40%, 30% você vai traduzir, você vai se desenvolver enquanto você está estudando, tá bom? Até porque são termos que na enfermagem você vai usar e não vai usar no cotidiano. Então, você vai em algum momento você vai ter que aprender esses termos, vai vê-los pela primeira vez e vai aprender, tá bom? Então, o momento de estudar para o NCLEX é quando você tem um bom reading e um listening ok para você poder escutar as palestras e os vídeos. Os materiais que a gente mais vê a nossa turma aqui estudando, né? O livro da Saunders, o livro da Kaplan, as palestras do Mark Klimek com os notes. Eu sempre recomendo ouvir as palestras e olhando os notes, porque às vezes você não entende alguma coisa que ele está falando, mas você está vendo ali as anotações principais e também para não confundir uma informação importante, para realmente ter certeza daquilo que você está aprendendo. O Simple Nurse tem tanto os resumos, que já estão disponíveis também, quanto os vídeos. Os vídeos também são muito bons, são leves. Na minha opinião, os vídeos são interessantes no sentido que você está assistindo, mas não parece maçante, sabe? É gostoso de assistir. Os resumos que a Tati, que é a Tatiana que vai fazer a live com a gente hoje, ela teve acesso a 2 materiais muito bons que ela falou que foram fundamentais para o desenvolvimento na prova dela. Então, a gente vai colocar os links aqui para vocês. Então, tem os materiais da Tati, que são 2 resumos. E também tem muito legal os prints do aplicativo que a Lídia fez, que a gente não recomenda que vocês façam print do Word, porque pode bloquear. Mas no caso dela não bloqueou, então eu não recomendo que você faça mais uma vez. Ela vai disponibilizar esses prints, tá bom? Então você consegue ter uma ideia. O que não exclui a necessidade de comprar o aplicativo, tá? Eu acho que ele é fundamental, porque conforme você vai fazendo as questões, você pega ritmo de prova, tudo isso. Eu vou fazer um vídeo só sobre o aplicativo. Por quê? Porque tem algumas estratégias de estudo dentro deles que eu acho que fazem bastante diferença.
Então, a gente vai pegar todo esse assunto e colocar num vídeo separado, tá bom? Eu tive uma pergunta assim, tempo de estudo para o NCLEX. Aí vai depender muito da sua rotina, né? Vai depender muito de como você consegue se organizar no seu dia a dia. Tem uma coisa do SAMU aqui do lado de casa, então às vezes eu tenho um barulho extraordinário aqui, desculpa, gente. Então, assim, o tempo que você vai estudar é relativo, dependendo da sua disponibilidade. Na minha opinião, quanto mais você puxar, mais intenso for o seu estudo, melhor. Porque muita coisa a gente tem que decorar. Então, se você vai estudar ao longo de um ano, o que você vai lembrar lá quando você terminar o seu ano, que você estudou no terceiro mês de estudo, quarto mês de estudo, você não vai, pelo menos eu, né? Eu não ia conseguir lembrar. Então, o que para mim serviu? Eu me organizei toda a minha vida para que eu pudesse ter pelo menos 3 horas de estudo por dia, tá? Então, eu não sei como que você vai fazer isso. Se você não tiver 3 horas, 2 horas, mas assim, você precisa ter um estudo contínuo, consistente, tá bom? Para que você se sinta engajado. Até porque estudar muito fragmentado, na minha opinião, desestimula demais. A gente cansa, aquela retomada, você tem que meio que pegar o embalo, tá bom? Então, de repente acordar uma hora mais cedo ou dormir uma hora mais tarde, se você tiver energia para estudar à noite, também não adianta estudar morrendo, né? A gente tem que estar com a cabeça fresca. Então, de repente, acordar uma hora mais cedo pode ser uma boa opção, principalmente para quem tem criança, eu sei o desafio que é, mas assim, é uma questão familiar também, você ter um acordo familiar para que todos colaborem com os seus estudos, que na verdade é o que vai abrir as portas dos Estados Unidos para vocês, que vai garantir o green card. Então, você vai ter que se planejar da melhor forma. Outra pergunta, quantas vezes o NCLEX expira? Não expira. Essa era a pergunta. Uma vez que você fez, nunca mais você vai precisar fazer, desde que você passe. Então, feito o NCLEX, acabou isso, tá? Passou, já era. Ele é nacional, então independente para qual, se você está aplicando para o Board de Montana e você depois quer trabalhar em outro estado, é uma vez só. Passou, acabou isso. Quantas vezes pode fazer o NCLEX? Depende do board que você está aplicando. Eu estava conversando com a Lídia sobre isso agora há pouco, tirando algumas dúvidas. Tem board que você não precisa, que não tem isso, você pode fazer várias vezes. Por exemplo, da Flórida, você pode fazer 3 vezes. Se você não passar essas 3 vezes, você tem que fazer um cursinho lá do board, você tem que pagar uma grana, fazer um cursinho para depois reaplicar. Então, vai levar tempo, vai comer o seu dinheiro, muitas coisas junto. Então, fugir do board da Flórida sempre é uma boa dica. Mas eu desejo que você passe logo, né? Com certeza. O que mais? Valores. O valor. Você vai primeiro solicitar sua ATT, que é Authorization to Test. Você vai pagar $200 pela autorização. Depois que você tem essa autorização, você vai pagar mais $150, porque você vai estar fazendo a prova fora dos Estados Unidos. Então, é uma taxa de prova internacional, vamos dizer assim. E caso você não passe, você vai ter que pagar tudo isso de novo, que são os $350. E dependendo do board, por exemplo, o board de Montana, tu vai ter que pagar mais $45 para o board para poder refazer a prova. Então, vamos supor, você está aplicando pelo board de Montana. Se você não passar, você tem que pagar quase $400 para refazer o NCLEX, tá bom? Então, vamos estudar e passar de primeira. Mas o NCLEX não é só uma prova racional, é uma prova emocional também. Então, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Que mais? Método de avaliação da prova. Como que funciona? É totalmente diferente das provas que nós estamos habituados. Por exemplo, provas da escola, a gente tem que acertar, tirar 7, né? Outras provas você tem que acertar 70%, 80%. No NCLEX é totalmente diferente. Você
Imagina, para quem aí é novo, né? Os que já fizeram estão careca de saber sobre isso. Imagina uma linha, e essa linha são perguntas medianas, tá? De média complexidade. Tudo que está acima dessa linha são perguntas mais difíceis, de alta complexidade, e abaixo, perguntas mais simplificadas. Mesmo as simplificadas são bem interessantes. Você precisa ficar pelo menos 50% do tempo da sua prova acima da linha. Então, você precisa responder perguntas médias e de alta complexidade por pelo menos 50% do tempo. Por que o tempo? Porque a prova ela tem até 4 horas de duração e nessas 4 horas você vai responder no mínimo 75 questões e no máximo 145 por conta do Covid. Antes eram 264. Então, se o Covid trouxe alguma coisa boa nessa vida, eu creio que essa tenha sido uma. Então, você vai fazendo a prova. Lá, com tempo, você não precisa fazer correndo, não tem cronômetro por questão, tá? Óbvio que você não vai ficar 1 hora por pergunta, até porque vai demonstrar que você não tem conhecimento, né? Você vai ler e vai responder com calma e vai passar para a próxima questão. Respire e passa para a próxima. Então, pode ser que na sua questão 75 feche e você passou porque você ficou na linha para cima ou você reprovou porque você ficou da linha para baixo. Ou então, ele vai te dando mais possibilidades de você demonstrar que você tem conhecimento suficiente para passar. Então, ele vai, por exemplo, 75, o seu computador não fechou. 76, ele vai te dar uma acima da linha. Se você acertou, ele vai te dar uma na mesma complexidade ou mais. Se você errar, ele desce um pouquinho. Se você errar de novo, ele desce um pouquinho. Se errar de novo, entendeu? E se vai subindo, o ideal é que você fique na linha para cima, tá bom? Por exemplo, se você passou as 4 horas da prova, você está fazendo lá, e o computador ainda não conseguiu ter certeza se você foi aprovado ou reprovado todas aquelas questões que você fez, ele vai fazer uma avaliação pelas últimas questões, tá? Não tenho exatamente os dados de quantas são essas últimas questões, mas assim, ele vai te avaliar pelo esse final. Então, você ter quando eu falo da parte emocional da prova, equilíbrio, respiração, calma, domínio próprio, para que você tenha um bom desempenho. Não adianta você começar com todo vapor e no final tá cansado, já tá irritado, tá preocupado. A Lídia tá falando últimas 15, olha aí. Então, assim, o ideal é que você tenha, cada vez que você passa para a próxima questão, você se refaça para você dar o seu melhor, porque aquela questão pode ser a definitiva, tá bom? Eu não sei se eu falei. Se você não passar, você não pode fazer na semana seguinte. Você tem que dar um intervalo de 45 dias para fazer novamente o teste, tá bom? Outra coisa que eu lembrei aqui, o teste só é feito em São Paulo, na Zona Sul, acho que é Rua Helena, se eu não me engano. Só tem esse endereço, tá bom? Então você vai, independente de onde você mora no Brasil, você vai ter que se deslocar para São Paulo para fazer a prova. Quem mora longe tem que vir um dia antes, porque o ideal é que você tenha uma boa noite de sono para você ter um bom desempenho. Na live com a Tati a gente vai falar sobre esse aspecto, tá bom? Umas dicas bem legais que fazem a diferença. Voltando. Quais são os tipos... outras perguntas, né? Eu tô olhando meus notes aqui para não me perder, que são muitas coisinhas. Tipos de questão. As questões são todas de alternativa. Então, você vai ler a questão e vai ter as alternativas embaixo. Mas existem tipos diferentes de questão, né? Talvez, eu não lembro, alguém me ajuda aí? Talvez na pergunta de cálculo não tem as alternativas e a gente tem que pôr só o valor? Isso eu não lembro. Mas eu acho que é tudo alternativa. Quem que já tiver feito a prova, me dá esse help, por favor. Então, você vai ler a pergunta, vai ler as respostas, vai ler a pergunta de novo, para ter certeza que você entendeu aquilo que ele está te questionando, aquele aspecto da questão,
e aí vai responder, tá bom? As perguntas, na minha opinião, elas são meio subjetivas, então você tem que ler com atenção, tá? Entender realmente qual é o ponto que está sendo perguntado. Existe também a pergunta que é a SATA, Select All That Apply. Selecione todas as que fazem sentido para aquela pergunta. Essa questão, na minha opinião, ela é a mais desafiadora. Por quê? Não fala assim, por exemplo, se ele dá 6 alternativas de resposta, ele não fala assim, olha, 3 estão ok, 3 não estão, ou então 4 estão ok, 2 não estão. Você vai ter que ignorar e avaliar uma por uma. Então, para mim, eu encaro essa questão como verdadeiro e falso, sabe? Eu leio a pergunta, leio aquela resposta. Aquilo faz sentido, é verdadeiro. Aquilo não faz sentido, é falso. E aí eu seleciono conforme o enunciado está pedindo. A Lídia está me ajudando aqui. Você só precisa colocar o valor. Tem os dois tipos. Ah, é porque eu lembro disso mesmo. Que tinha uma que não tinha. Você fazia a continha, tem calculadora, inclusive, lá no computador. Você faz a continha e bota lá o valor. Que mais? Então, assim, existem muitos tipos de questão, mas eu acho que isso não é o pior da prova, né? Eu acho que isso é... Quando você tem o conhecimento, você estudou, você consegue... Você tem condições de entender o que ele está te perguntando, ainda que seja um tipo de questão diferente do que você está acostumado, sabe? Você vai analisar e vai resolver aquilo. Depois que você faz a prova, outra coisa que eu queria falar para vocês, nessas 4 horas tem intervalo. Então, aproveitem o intervalo. Essa é uma orientação assim que para mim valeu muito a pena, porque a gente vai ficando cansado, né? Então o intervalo dá aquela renovada, bebe água, vai ao banheiro. Eu levei um doce, um chocolate, uma Coca-Cola, então no intervalo de 5 minutos eu coloquei aquilo, aumentou meu índice glicêmico, eu já me senti preparada e beleza. Então, acho que vale a pena. Acabou a prova, você vai embora desesperado. Não dá para saber se passou ou se não passou. A minha prova fechou com 75 questões, glória a Deus por isso. E eu saí de lá sem saber. Eu sabia que eu tinha respondido algumas bem, mas também você pode se enganar, né? Porque você está naquela emoção, naquela ansiedade. E teve outras que eu respondi assim no feeling, não dá para ter certeza. Aí eu fui embora e à noite eu fiz o tal do trick. Eu não acreditava muito, fiz com muito medo, mas ansiosa, né? Faz parte. Eu fiz e já deu que eu passei. Aí eu chorei e tal. Aí eu me refiz na mesma hora, porque eu fiquei com medo daquilo estar errado. E aí no dia seguinte, eu fiz pela Flórida, no dia seguinte já tinha o resultado oficial que eu passei. Aí sim eu chorei com gosto. Aleluia, nunca mais vou precisar olhar para essa prova. Achei que eu nunca mais ia falar sobre a NCLEX e eis que estou aqui para colaborar com vocês. Outra coisa, teve uma pergunta assim: você recomenda estudar inglês e NCLEX simultaneamente? Bom, só se você for uma pessoa que tem tempo disponível. Tempo e energia, porque estudar cansa muito, né? Eu acho que se você tem tempo disponível, você deveria voltar todo o seu estudo para o NCLEX, estudo formal, e o estudo informal, que é assistir uma série, ler um livro, de repente um livro aí que você gosta, de assuntos particulares, aí tudo bem você vê em inglês, mas assim, estudar aquele momento que você senta ali, se concentra, faz exercício, demanda demais energia, a cabeça da gente parece que vai, nossa, é muita coisa que você tem que decorar, entender, aspectos diferentes, coisas que a gente nunca viu. Falei, uau, será que eu fiz faculdade mesmo? Porque tinha coisas que eu nunca tinha visto. Então eu tinha um caderno para anotando coisas ao lado. Então eu acho que você não deveria fazer isso, tá? Pelo menos para mim não dá. Então eu acho que deveria voltar todo o estudo para o NCLEX. E o jeito de estudar também faz diferença. Você precisa ver o momento que você está... o seu perfil, né? Tem gente que tem muito gás de manhã, tem outros que tem gás à tarde e outros à noite. Tem gente que estuda muito bem de madrugada, que para mim não serve. Então você vai precisar ver qual é o seu melhor momento dentro da sua disponibilidade e estudar blocos de tempo não muito extensos, porque conforme você vai estudando, você vai cansando e a cabeça da gente acaba dispersando. Então, por exemplo, estuda 1h30 ou 2 no máximo, faz um break. Aí toma um café, levanta, come alguma coisa, mexe o corpo
sai daquilo e aí depois de uns 20 minutos, meia hora, retoma. Também não pode dar um intervalo muito grande, porque esfria e dá uma preguiça miserável. Então, se você já está embalado, faz dessa forma. Isso serviu para mim. Então, eu estudava numa média de 3 horas, às vezes que eu estava muito assim na fissura, eu estudava 4, mas sempre com break, tá bom? Bom, no geral, eu acho que eu consegui responder as perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Dá para estudar para NCLEX e vocabulário de inglês, ou seja, você vai acabar aumentando. É, isso mesmo. Conforme você está lendo o livro, você aumenta seu vocabulário geral, não só o técnico, vocabulário da enfermagem, de nome de patologia, tudo isso, mas você acaba melhorando o seu vocabulário geral, porque você, para explicar algo, se usa muita palavra do vocabulário geral, né? Então, o que que eu tinha? Um caderno. Primeiro que eu traduzia as palavras, escrevia a lápis assim no livro, para se eu tivesse que retomar aquele trecho, eu já olhar ali e já saber o que é, não ter que consultar o caderno. Mas algumas palavras mais interessantes, termos técnicos que eu achava que seria importante, eu tinha sempre um caderno do lado. Outra coisa que eu fiz, no painel da TV do meu quarto, eu peguei uma caneta piloto e anotei todos os valores de referência de laboratório que são os principais, principalmente os que o Mark coloca. Então, para que eu sempre olhasse, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de decorar e às vezes eu confundia. Então, eu fui anotando. Então, toda hora eu bati o olho ali e dava uma lidinha. Uma hora aquilo eu já sabia de cor, até a ordem que estava lá. Então, para mim ajudou fazer algumas anotações assim em lugares que você tem acesso o tempo todo para que a sua memória visual trabalhe também. Gente, eu acho que eu consegui responder as questões. Foi só um esquenta e para também esclarecer alguns pontos específicos. E aí com a Tati a gente vai falar toda uma questão de jeito de estudar, como que é a parte emocional, como que é a questão de você estar confiante para a prova, tá bom? Kaplan ou Word, praticou por algum? Pelos dois. E outros mais. Então, todos esses materiais impressos, nós temos o PDF lá gratuito, disponível. Coisas que a gente vai achando na internet aí ao longo do tempo e a gente está concentrando tudo lá no Telegram, que a Lídia pôs aqui o link. Muito obrigada pela colaboração. Eu vi que você respondeu um monte de coisa aí. Obrigada mesmo. Então, se de repente você tiver uma gráfica perto da sua casa, não puder imprimir, ou em casa mesmo, você não precisa comprar o material na livraria, o que barateia um pouco, porque a gente sabe que o custo é alto nessa etapa. Mas, quando você pensa que essa prova vai abrir o leque dos sponsors para você, uma vez que você passa no NCLEX, você já aplica para os sponsors e em pouco tempo você já assina seu contrato, você dá um salto no processo, na verdade é um divisor de águas. Então eu acho que, ainda que seja muito caro, né, principalmente em relação ao salário do enfermeiro no Brasil, e da renda familiar no geral, né, é um investimento, mas ele é pequeno dentro de tudo que você vai ter de benefício depois. Então, minha gente, bora estudar, bora dar o seu melhor. Você está aí prestes a mudar a sua vida, não só a sua, como das suas crianças, como das futuras gerações, possivelmente dos seus pais também. Então, você com um green card, você com uma cidadania americana, você consegue fazer toda uma mudança aí na sua estrutura, tá bom? Então, estudem, porque o estudo vai levar vocês aonde vocês quiserem ir. Foi um prazer retornar aqui. Esse vídeo vai ficar depois disponível lá no YouTube e eu estou sempre aqui à disposição de vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a cada um. Obrigada pelos que estiveram aqui conosco ao vivo, pela colaboração das minhas parceiras. E às 3 horas live com a Tati vai ser muito legal, incrível, estou ansiosa. Tchau!